O sujeito indeterminado, muita gente confunde com um sujeito oculto. Tomem cuidado com isso. Principalmente esse caso aqui. Sujeito indeterminado é o sujeito em que você sabe que existe alguém ou algum ser, mas você não é capaz de identificar esse ser. No oculto, você sabe que existe esse ser e você identifica o ser. No indeterminado, você não é capaz de identificar o ser. Beleza? Vocês precisam ter isso em mente para fazerem a diferenciação entre o sujeito indeterminado e o sujeito oculto. Bom, o sujeito indeterminado, ele vai acontecer de duas maneiras distintas e a gente não vai falar delas agora, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas reparem aqui, vamos focar nesse exemplo. Falaram de você ontem. Falaram de você ontem. Repara, o verbo está aqui. Falaram. Ok? Você só teve essa oração, não tem nenhuma outra. Alguém chega para você, ó. Falaram de você ontem. Falaram. Quem falaram? Você não consegue identificar na frase. Você não consegue identificar o elemento sobre o qual se faz uma declaração. Você consegue identificar a declaração. Qual é a declaração? Falaram de você ontem. Agora, sobre quem ou sobre o que eu estou falando com essa declaração, você não consegue identificar. Então, você sabe que alguém falou, mas você não sabe quem falou. Nesse caso, há a caracterização do sujeito indeterminado, tá? Bem, esse sujeito aqui, ele vai ser caracterizado, muito classicamente, a gente vê na escola, dois tipos. E existe um terceiro tipo, que a gente vai falar também, mas esse terceiro tipo, ele vai servir muito mais para a gente em termos de uso nos textos que a gente produz, tá? Porque as bancas não costumam cobrar esse terceiro tipo, pelo menos não no vestibular. Há a cobrança disso mais para concurso público. Então, se alguém quiser fazer um concurso público, você vai pensar nisso para a questão. Aí a Gisele mandou ali, por que não pode ser o eles? Já vou chegar aí, Gisele, tá? Não vou atropelar o andamento. Eu vou chegar exatamente a esse ponto do porquê aqui não pode ser o eles e você vai entender já já, beleza? Bom, o primeiro caso é o caso em que os verbos estão na terceira pessoa do plural. Esses verbos na terceira pessoa do plural, eles não apresentam um contexto. E é aí que entra a resposta para a sua pergunta, Gisele. Por que ali não pode ser o eles? Vem comigo aqui no quadro para a gente rever o exemplo que eu coloquei aqui no tempo anterior. Repara aqui, ó. Gostam de lá. Esse verbo, gostam, ele está na terceira pessoa do plural. Por que que eu posso botar o eles? Porque existe todo um contexto anterior. Tudo isso daqui me permite colocar o eles aqui. Naquela outra oração, falaram de você, eu não tenho nada anterior. Repara que mudaria completamente de figura se nós estivéssemos conversando, estivéssemos numa roda, e aí as pessoas falam assim, ontem estive com André e Kelly. Falaram de você. Quem falaram de você? Agora sim. Eles. Eles retomando quem? André e Kelly. Tudo bem? Existe uma retomada por conta de um contexto. Quando eu uso sem esse elemento, não há. Não havendo é sujeito indeterminado. Havendo, eu tenho um sujeito oculto aqui, porque ele vai retomar um determinado termo anterior e aí eu vou poder utilizar o elemento, tá?
Aí alguém mandou ali, Felipe, mas o sujeito não seria eles? Não, é exatamente a justificativa que eu estou dando para a pergunta que chegou para a Gisele, tá? Não existe uma retomada de contexto. Ah, mas aí por que o eu e o nós, e o tu e o vós terão? Porque, na verdade, esses casos, eles sempre vão denominar um indivíduo que é o ser que fala ou com quem se fala. Agora, a terceira pessoa do plural, não. É o ser sobre o qual se fala. E aí, nesse caso, repara, ainda tem uma outra curiosidade, né? Em muitas situações dessa terceira pessoa do plural, sem um referente, sem um termo que construa essa referência, às vezes é um indivíduo só. E aí, para você não permitir que o outro saiba, você coloca no plural. É uma situação muito da fofoca. A fofoca usa muito sujeito indeterminado. Às vezes, uma pessoa falou de você. Ó, falaram de você lá na escola. Uma pessoa só estava falando. Aí botaram no plural para justamente, né, não permitir que você identifique que era um indivíduo e que indivíduo era esse. Beleza? Bom, voltemos aqui. Reparem aqui então, ó. Pintaram os muros. Você não tem um referente para ele retomar. Você não sabe quem realizou a ação de pintar. Mas você sabe que alguém realizou essa ação. Você só não sabe quem realizou. Ok? Compraram pão mais cedo. Não tem um referente. Mais uma vez, você sabe que alguém comprou. Agora, quem comprou, você não consegue identificar. Viram você na rua, Jéssica. O Jéssica é a pessoa com quem eu falo. Não é a pessoa que viu. A Jéssica é a pessoa que foi vista. A Jéssica é a mesma pessoa que é o você. Só que Jéssica é o vocativo, é o chamamento, é eu me direcionando para essa pessoa. Tá bem? Bom, aqui, nessas três ocorrências, não há, como eu falei, um termo referente. O contexto não me permite identificar nada com referência anterior. Diferente do que acontece aqui, ó. Eles estão estudando muito. Não param nem para comer. Reparem, aqui é um período. Eles estão estudando muito. Estão estudando é uma locução verbal. Aqui é outro período, tá? Aí vamos lá. Quem estão estudando muito? Eles. O sujeito está ali. Eu tenho um referente. Não param nem para comer. Quem não param? Eu retomo. Repara, aqui existe um referente. O que é um referente? Um termo para o qual eu possa fazer uma retomada dentro de um contexto. Então, olha a explicação que eu coloquei aqui, ó. Na segunda oração, o sujeito do verbo pararam pode ser recuperado na oração anterior. Logo, sua classificação é sujeito oculto elíptico desinencial, porque aqui ele foi apagado e eu recupero a partir de um contexto, ok? Agora, nas situações de cima, eu não tenho um termo para fazer referência. Eu não tenho um referente. O contexto que eu tenho não me permite dialogar esses verbos com nenhum elemento, tá? Então esse é o primeiro caso, e esse caso a gente vê naturalmente na escola, belezinha? Segundo caso é quando o verbo está na terceira pessoa do singular e a esse verbo eu tenho o pronome oblíquo se. Bom, só vai ocorrer sujeito indeterminado se o verbo na terceira pessoa do singular for um verbo de ligação, for um verbo intransitivo ou for um verbo transitivo indireto. Em casos de verbos transitivos diretos, o sujeito existe, ok? E aí eu tenho voz passiva. Belezinha? Bom, reparem aqui nos exemplos. Era-se saudável, está-se feliz naquela casa.
Era e o estar são verbos de ligação. Então, repara, era-se saudável. Quem era saudável? Eu sei que alguém era. Agora, quem era? Eu não sei. Verbo de ligação, o verbo está na terceira pessoa do singular e eu tenho ser. Não existe nenhum referente. Então, sujeito indeterminado. Está-se feliz naquela casa. Alguém está. Eu não sei quem, mas eu sei que alguém está. Verbo estar na terceira pessoa do singular, não tem referente ligado a ele e tenho o ser. Então, sujeito indeterminado. Verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que ou não exige complemento ligado a ele, porque ele sozinho dá conta do significado do predicado, ou ele vai exigir advérbio ligado a ele, trazendo uma noção circunstancial de lugar, de tempo, de modo, de meio, enfim. Fala-se muito em novas tecnologias. O verbo falar aqui é um verbo intransitivo. Então, esse em novas tecnologias caracteriza, na verdade, o assunto sobre o qual se fala. E o muito caracteriza a intensidade. Então, eu tenho dois advérbios. Aqui é um advérbio, aqui é uma locução adverbial. Verbo falar. Eu sei que alguém fala, mas eu não consigo identificar quem é que fala. Não tenho referente. O verbo falar está na terceira pessoa do singular, não tem referente, e a ele eu tenho ligado o ser. Então, sujeito indeterminado. Vive-se bem no Rio de Janeiro. Quem vive, vive em algum lugar. Então, em algum lugar denota para mim o uso do advérbio de lugar. Tá? Então, viver é um verbo intransitivo. Eu sei que alguém vive bem aqui no Rio de Janeiro. Agora, quem? Eu não consigo identificar. Então, viver está na terceira pessoa do singular, não tem um referente e eu tenho um ser ligado a ele. E aí, isso caracteriza sujeito indeterminado. Verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto exige complemento. E esse complemento sempre vai vir ligado por preposição. Bem, nesse caso, eu também não posso ter um referente. Precisa-se de ajudante. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. De ajudante completa o sentido do verbo precisar. Eu sei que alguém precisa, mas eu sei quem é que precisa? Não. Eu sei do que precisam, mas não quem precisa. Então, o precisa é um verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular, não tem um referente ligado a ele e eu tenho o ser. Nesse caso, eu tenho aí sujeito indeterminado. E aqui, confia-se nas pessoas. Quem confia, confia em alguém. Ok? Então, eu tenho aí um complemento ligado por meio de preposição. Eu sei que alguém confia. Agora, quem confia, eu não sei. Então, confia, verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular. Ele não tem um referente, um termo para fazer diálogo anterior a ele, tá? E ele está ligado ao ser. Nesse caso, o verbo essa construção vai caracterizar o sujeito indeterminado. Agora, eu tenho que tomar cuidado porque quando eu tiver o verbo transitivo direto, o sujeito estará ali. Vem comigo no quadro. Quando você tiver o verbo transitivo direto, você vai ter o que nós chamamos de voz passiva sintética. E aí, para a gente poder comprovar que há ali uma construção de sujeito, basta a gente transformar na voz passiva analítica. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, ó. Vende-se casa. Aí você vai pensar, o verbo está na terceira pessoa do singular, mas o ser, sujeito indeterminado. Não, vem no verbo. Quem vende, vende algo. Verbo transitivo direto. A esse verbo eu tenho ser. Esse ser aqui eu chamo de pronome apassivador.
pronome apassivador. E aí, o termo casa aqui, esse elemento é o meu sujeito. E isso só vai acontecer com verbo transitivo direto. Como que eu comprovo isso, Felipe? Isso aqui, como eu falei, é voz passiva analítica. Perdão, voz passiva sintética. Eu comprovo que isso aqui é o sujeito passando para a voz passiva analítica. E aí eu poderia dizer o seguinte, ó. Casa é vendida. O que é vendida? Casa. Isso aqui é o meu sujeito. Perdão, isso aqui é o meu predicado. Casa é o meu sujeito. Quantos núcleos tem aqui? Um. Se só tem um núcleo, sujeito simples. Então, aqui eu tenho um caso de sujeito simples. Reparem que eu poderia ter, e aí olha o que eu falei lá no primeiro tempo. O sujeito concorda com o verbo, tá? Olha o verbo aqui no singular, olha o sujeito no singular. Se eu passasse casas, se eu passasse casa para o plural, eu ficaria casas. Aqui teria que ir para o plural. Aí eu teria que ter assim, ó. Vendem-se casas. E esse plural no verbo só pode acontecer quando o verbo for transitivo direto. Por quê? Porque ele vai concordar com o sujeito. Porque eu terei exatamente isso daqui, ó. Casas são vendidas. Ok? Repara, a classificação continua a mesma, porque só tem um núcleo. Mas eu poderia ter na voz passiva o sujeito composto também. Porque eu poderia fazer isso daqui, ó. Vendem-se casa e carro. Isso aqui equivaleria ao quê? Casa e carro são vendidos. E aí, reparem, dois núcleos, sujeito composto. Então, aqui eu teria um sujeito composto. Porque eu teria dois núcleos. Ou seja, para que você classifique a construção como sujeito indeterminado ou não, você precisa vir aqui, ó, no verbo. Lembra que eu falei com vocês? A chave da análise sintática está no verbo. Porque o verbo caracteriza a existência de uma oração. E só existe análise sintática se houver oração. Ou seja, o verbo é o elemento primordial da construção da análise sintática, tá? Eu tenho um verbo transitivo direto mais C, esse verbo tem que concordar com o sujeito, e ele tem sujeito, beleza? Se tiver um núcleo, no singular ou no plural, sujeito simples. Se tiver mais de um núcleo, no singular ou no plural, sujeito composto, beleza? Precisamos ter isso em mente para que não façamos nenhuma confusão na hora de classificar os sujeitos. Então, reparem aqui nesses exemplos, ó. Comeu-se o bolo. Bem, quem come, come algo. E aí, bolo. Então, comeu é verbo transitivo direto, mais o C. Bolo está no singular, comeu tem que ficar no singular. Então, eu poderia dizer, o bolo foi comido, o que comprova que bolo é o sujeito. Só tem um núcleo, sujeito simples. Comeram-se o bolo e os brigadeiros. Já vimos que o verbo comer é verbo transitivo direto e o C está ligado a ele. Passando para a voz passiva analítica, nós teríamos o bolo e os brigadeiros foram comidos. Bolo, brigadeiros, dois núcleos. Havendo mais de um núcleo, sujeito composto.
Estragou-se o papel. Quem estraga, estraga alguma coisa. Verbo transitivo direto. O ser está ligado a ele, então passando para a voz passiva analítica, o papel foi estragado, o que comprova que a palavra papel é o núcleo do sujeito. Só tem um núcleo, sujeito simples. Estragaram-se o papel e as tintas. Agora eu passo a ter mais de um núcleo. O papel e as tintas foram estragados, tá? E aí eu tenho dois núcleos, sujeito composto, beleza? Então vamos retomar para a gente não confundir isso. Verbo na terceira pessoa do singular, mais o ser só vai caracterizar sujeito indeterminado se o verbo for verbo de ligação, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto, mais o ser, na terceira pessoa do singular e sem referente. Verbo na terceira pessoa, e aí pode ser do singular ou do plural, mais o ser, se for verbo transitivo direto, é voz passiva. E aí existe sujeito, passa para a voz passiva analítica para que você identifique o sujeito e possa identificar o núcleo, a quantidade de núcleos, para que você consiga, enfim, determinar se ele vai ser um sujeito simples ou se vai ser um sujeito composto. Show de bola? Bem, e o terceiro caso do sujeito indeterminado é quando a gente tem frases com verbos no infinitivo impessoal. O que é o infinitivo impessoal? O infinitivo é o verbo que termina em AR, ER e R. Isso é infinitivo. O impessoal é o que não marca a pessoa gramatical. Às vezes, depois dessas terminações, a gente pode ter utilização de desinências. Por exemplo, comprarmos. Ok? E aí eu passei a ter uma desinência após o infinitivo. O que caracterizou o infinitivo? Pessoal, porque ele marca a pessoa, primeira pessoa do plural. O impessoal não marca a pessoa. O que isso significa dizer? O verbo precisa terminar no infinitivo e acabou, que é o R que vai marcar esse infinitivo, tá? Então aqui, ó, era proibido comer naquela sala. Olha o verbo comer. Ele está no infinitivo e é um infinitivo impessoal, porque não determina quem é que não pode comer. É todo mundo. Mas você não tem um referente específico. Então isso caracteriza um sujeito indeterminado. Apontar para os outros é falta de educação. Você não tem alguém específico apontando. Você está dizendo que não é aceitável, não é do ponto de vista da educação, que as pessoas apontem para os outros. Então, ó, apontar, verbo de primeira conjugação. Nós falamos de tudo isso aqui quando falamos de verbos e quando falamos também de estrutura das palavras, hein? Era notório viver assim, viver. Verbo terminado, ó, em ER, segunda conjugação, assim como o comer, segunda conjugação. Apontar, primeira conjugação. Bom, era monótono viver assim. Então, viver assim, você sabe que alguém vive, mas você não está identificando, não existe um referente para essa ideia do viver. Questionar é importante. Você não está apontando para um ser em específico. Você está jogando para o universo. Está no meio da sala de aula. Questionar é importante. Perguntar, tirar dúvidas é importante. Você não tem um referente específico. É para quem aquilo servir, tá? É a tal da indireta, beleza? Então, ó, questionar também é verbo de primeira conjugação. É bom poder caminhar todas as manhãs. O poder aqui é um verbo auxiliar.
Caminhar é o verbo que demonstra a noção de significado realmente. Então, eu tenho ali um verbo que está na primeira conjugação. Rir é o melhor remédio. Rir está no infinitivo impessoal. E você não está fazendo uma referência a alguém específico. Tá? Em específico. Ou seja, não existe um elemento referente para esse tipo de construção. Aqui, não havendo um tipo de referente, lembrem-se sempre disso, o sujeito indeterminado, seja no primeiro caso, no segundo caso ou no terceiro caso, é o sujeito que eu sei que existe, mas eu não consigo identificar, não há possibilidade de identificar. E por que não há? Porque não existe um termo referente. O termo referente é aquele ao qual você se refere, aquele ao qual você se dirige, aquele sobre o qual você está declarando alguma coisa. Beleza? No indeterminado, a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Show de bola? Bom, vamos agora para as orações sem sujeito ou o sujeito inexistente. É a última classificação do sujeito. Nesse caso aqui, você só vai ter predicado. Tá? Os verbos, eles costumam aparecer na terceira pessoa do singular. Você fala assim, ah, caramba, ferrou. Aí vai confundir tudo. Como é que eu não vou confundir, então, com, por exemplo, um sujeito indeterminado? Calma, acalma o teu coração. Lá no sujeito indeterminado, o verbo estava na terceira pessoa do singular, ele entrava no segundo caso. Mas ele só era verbo, só estaria na terceira pessoa do singular e caracterizaria a ideia de sujeito indeterminado ligado ao ser. E isso também se fossem quais verbos? Verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo indireto, sem nenhum referente. Beleza? Aqui, o verbo vem sozinho. Ele não tem aquele ser que a gente encontra lá no segundo caso do sujeito indeterminado. Então já não dá para confundir a partir daí, ok? Beleza? Bom, aí como é que eu não confundo então com o primeiro caso? O primeiro caso é verbo na terceira pessoa do plural, lá do indeterminado. Aqui, os verbos estarão na terceira pessoa do singular. Show de bola? E a gente usa os verbos impessoais. O que são verbos impessoais? São os verbos que não se dirigem a nenhum ser em específico. Eles não estão direcionados a uma pessoa gramatical. Beleza? Bom, aqui nós temos alguns casos, mas vocês vão tirar de letra. Primeiro caso é quando o verbo denota a ideia de fenômeno da natureza. O que é um fenômeno da natureza? O fenômeno da natureza é algo que acontece e que nenhum de nós tem poder sobre aquilo. Chover, trovejar, ventar, nevar, relampejar, relampear também, enfim, ok? São fenômenos da natureza que as coisas simplesmente acontecem. E a gente não tem domínio sobre aquilo. A gente não consegue determinar a hora que acontece, que para, ou seja, é isso e acabou. Tá? Então repara aqui, ó, choveu muito, choveu, verbo na terceira pessoa do singular. E aí, você pode ser levado a um erro também. Tá? Que erro seria esse? Você pensar o seguinte: qual é o sujeito? Ah, chuva. Choveu chuva. Chuva é um substantivo. E é óbvio que choveu chuva. Tá? Você tem que focar no que você tem aqui. Ele não usou nenhum substantivo. Sem falar que choveu chuva é redundante. É você falar o mesmo. E isso, se não for um texto literário, vira um vício de linguagem. Ou seja, é algo que a gente acaba recriminando nas construções, tá bem? Choveu muito, acabou.
É óbvio que é chuva, é a ideia do implícito. E isso está no contexto, você não precisa dizer. Tudo bem? Vai chover durante a tarde. Óbvio. E aí é muito comum que as pessoas digam assim, né? Ah, tá chovendo neve. Não tá chovendo neve, gente. Não existe isso. A única coisa que chove é chuva. Se vem a neve, não é mais chover o verbo. O verbo é nevar. Por que as pessoas usam, então, o verbo chover em relação à questão da neve? Simples. Porque a neve não é uma realidade no nosso país. E aí, como a associação imediata, o uso comum que a gente faz para aquilo que vem do céu é o do verbo chover, a gente faz a associação. Está caindo do céu e a gente sabe diferenciar a chuva da neve, né? Mas o ato em si, a gente usa muito chover. Então está chovendo neve. Mas não. Se está chovendo, é chuva. Se é neve, está nevando e não está chovendo. Ok? Agora tomem cuidado aqui. Porque tem muita gente que olha para esses verbos, só olha para o verbo e ignora o restante das construções. Em algumas construções, isso pode vir num sentido conotativo. E aí, quando vem no sentido conotativo, existe sujeito. Repara aqui, ó, choveu muito. É sentido denotativo, é sentido real. É a ideia de chuva, fenômeno da natureza. Vai chover durante a tarde, fenômeno da natureza, é sentido real. Ontem nevou em Santa Catarina, sentido literal, sentido real, fenômeno da natureza. Agora, se eu disser assim, vem comigo no quadro rapidinho. Deixa eu apagar aqui. Se eu pegar um desses verbos que eu falei com vocês, que vai trazer a ideia de fenômeno da natureza, mas a construção como um todo, e aí é o que eu estou falando, você não pode olhar só para o verbo, você tem que olhar para a construção como um todo, tá? Então, se a construção não trouxer a ideia de fenômeno da natureza, já não é mais uma oração sem sujeito. Então, se eu falo assim, ó, chove amor nesta casa, pronto. Pode chover amor? Não pode. Aqui eu tenho o quê? Sentido conotativo. Por eu ter sentido conotativo, esta palavrinha aqui funciona como sujeito. E aí tem um núcleo, logo, sujeito simples. Ok? Ou seja, se não tiver a ideia verdadeiramente de fenômeno da natureza, não vai ser oração sem sujeito. Aí eu vou ter que olhar o que ele está falando. Então, trovejou inveja sobre a minha vida. Inveja não pode trovejar. E aí inveja virou sujeito. Ok? Nesse caso, tem um núcleo, vai ser sujeito simples. Havendo mais de um núcleo, aí eu vou caracterizar o sujeito composto. Belezinha? Então, repara aqui, ó, chove amor. Amor é o sujeito. Por quê? Porque eu tenho sentido conotativo aqui. Então, o primeiro caso é se e somente se o verbo exprimir verdadeiramente noção de fenômeno da natureza. Se ele não estiver exprimindo a ideia de fenômeno da natureza, você passa a ter sujeito, havendo um núcleo simples, havendo mais de um núcleo, sujeito composto. Beleza? Bem, segundo caso, o terceiro caso também, são dois casos aqui bem parecidos. São os verbos impessoais que não transmitem a ideia de fenômeno da natureza. O verbo haver e o verbo fazer. O verbo haver com o sentido de existir ou com o sentido de tempo passado, de tempo decorrido. Esse verbo não vai para o plural e ele não apresenta sujeito. Então, havia flores no jardim. Repara que o verbo está no singular
e flores está no plural. O verbo não pode ir para o plural. Aí eu vi uma construção, Felipe, em que o haver estava no plural. Pode haver. A diferença é que, nesse caso, o verbo haver no plural, ele estará servindo de verbo auxiliar ou ele estará transmitindo outra noção, se ele for o único verbo, que não vai ser a de existir. Então aqui, ó, havia flores no jardim. Existiam flores no jardim. Quando eu troco pelo verbo existir, o verbo existir, sim, vai para o plural. E aí flores com o verbo existir vira sujeito. Com o verbo haver, não tem sujeito. Vai haver muitos problemas, sentido de existir. Há 10 dias, tempo passado, tá? Verbo fazer. Quando o verbo fazer tiver a ideia de tempo, também tempo passado, ou de aspectos naturais relacionados aos fenômenos da natureza, eu também vou ter sentido... também vou ter uma classificação de verbo impessoal, logo ele não vai para o plural. Faz, fez, fará 10 dias, 10 anos, tá? Vai fazer 5 semanas. Fez calor hoje. Então, ó, essas duas construções aqui, elas indicam a ideia de tempo, beleza? Fez calor já me indica a ideia de aspectos naturais. Fez 40 graus e não fizeram 40 graus, fazem 40 graus, não. Faz 40 graus no Rio de Janeiro, fez 40 graus no Rio de Janeiro. Ele está indicando um aspecto natural, uma construção que vai fazer referência aos fenômenos da natureza. Então, esses dois verbos são os principais casos de verbos impessoais que a gente encontra nas construções por aí, ok? E o quarto caso é o verbo ser. O verbo ser indicando tempo, o verbo ser indicando distância, ou o verbo ser, assim como fazer, indicando os aspectos naturais. Então aqui, ó, são 4 horas. O verbo ser, ele não fica na terceira pessoa do singular, quando ele faz referência à ideia de plural, no que diz respeito à distância e a tempo. Então repara, ele fica no singular quando o termo é singular. Ó, é 1 hora, é meio-dia, é meia-noite, com referência a tempo. Qualquer outro numeral a partir daí são 2 horas, são 3 horas, são 4 horas, são 5 horas, são 6 horas, são 7 horas, são 8 horas, são 9 horas, são 10 horas, são 11 horas, são 12 horas. Nunca são meio-dia, são 1 hora, não. É meio-dia, é meia-noite, é 1 hora, ok? Serão 2 quilômetros, serão 3 quilômetros, ideia de mais de 1. Será 1 quilômetro. 1 quilômetro, singular, então será. Ou seja, o verbo ser, ele vai determinar o singular ou o plural, a concordância aí vem com o numeral ao qual ele está fazendo referência no que diz respeito à ideia de tempo ou a ideia de distância, ok? Agora, quando ele faz referência aos aspectos naturais, aí ele vai se mostrar dentro dessa ideia de singular, se não for, obviamente, fazendo referência aí a uma ideia numérica, sempre em relação numérica, tá? Então, ó, é frio. Isso também vai acontecer com o verbo estar. Está frio, está calor, ok? São verbos impessoais. E, repara, de um modo geral, o que acaba predominando nessa ideia do sujeito inexistente ou oração sem sujeito é a ideia do verbo que exprime
ideia de fenômenos naturais, que são os fenômenos da natureza. E aí, lembrem-se disso, para exprimir ideia de fenômeno da natureza, ele precisa fazer referência a algo que está ligado à natureza e que eu não consigo interferir, não consigo modificar. Havendo algo que fuja a esse sentido, mas o verbo é um verbo originalmente que exprimiria ideia de fenômeno da natureza, eu passarei a ter o quê? Uma construção metafórica. Uma construção que é no sentido conotativo. E ela estando no sentido conotativo, eu passo a ter sujeito. Beleza? Bem, corre comigo aqui no quadro mais uma vez. Se tiver ficado alguma dúvida que eu não tenha conseguido sanar, ou essa dúvida venha surgir após a aula, corre lá no meu Instagram, @FelipeMorasProf, manda para mim, porque, como eu falei com vocês, tudo vai se interligando. E eu preciso que vocês tenham dominado muito bem o assunto de sujeito, e a gente destrinchou tudo de sujeito, para que vocês ficassem expertos nessa parte, para que a partir da semana que vem a gente possa começar a discutir a parte relacionada ao outro termo que é imprescindível, justamente o nosso predicado, beleza? Então, beijo imenso para vocês, até semana que vem, uma ótima semana de aulas. Valeu, galera, tchau, tchau. Valeu, Juan. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.